Escola Bíblica, lição número 12. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Nosso texto áureo. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11. A nossa verdade prática. O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. A nossa leitura bíblica é em Atos 21, do 7 ao 15, e somente esta. Atos 21, 7. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me com o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. A nossa introdução. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina de Ananias, nosso Senhor disse a Paulo que haveria de padecer em seu nome. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Abre aspas. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Fecha aspas. Atos 20, 24. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. De Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, Atos 21, 6, 7. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos na cidade e foi ali que lhe aconselharam para não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Passando por Cesareia. Nesta cidade, o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo Espírito. Filipe este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo,
persevera em cumprir a missão outorgada por ele. A coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca de Cristo, da morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. Isso lhe deu uma certeza profunda de ir até o fim do seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedissem de ir a Jerusalém. Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Paulo foi para Jerusalém, acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muito boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos Tiago, o irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram o apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios, glorificaram a Deus pelas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, nos costumes e ritos tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Porém, era a antítese disso tudo. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinavam que os judeus entre os gentios deveriam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus oponentes a Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram votos de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei, ainda que isso de nada servisse para Deus. O apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. A prisão do apóstolo e o enfrentamento contra os seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Essa gente começou a pedir o linchamento ou apedrejamento de Paulo. E essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lisias. Este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados os seus presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa de sua fé em Cristo. Então Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido e o comandante então descobriu que o apóstolo não era sicário egípcio procurado nas regiões do império. Esse egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempos atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar a sua defesa para proclamar o evangelho. Eis a razão que o apóstolo, ao padecer pelo nome de Jesus, proclamar o evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós. Ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. A atitude de sofrer pelo nome de Deus, que é a nossa conclusão agora, a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha na missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição de sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Realmente aqui nós podemos até ver uma crítica muito boa, de bom proveito,
para as pessoas que estão em Cristo, ou que se dizem estar em Cristo, uh, que nós entendemos que existem mudanças de comportamento que devem ser seguidas, obviamente, junto da conversão. Elas levam tempo. Vejo que muitas pessoas não têm respeito pelo tempo de Deus, em respeitar que as mudanças levam o seu devido tempo e que Deus vai convencendo e Deus vai mudando as pessoas para aquilo que Deus quer. E normalmente nas igrejas nós vemos que tão logo a pessoa é convertida já querem mudar todo o seu comportamento em um estalar de dedos. E isso não ocorre dessa forma, assim como com Paulo, na sua missão, ele teve a paciência, ele teve o discernimento e ele teve a perseverança. Para aqueles que vão perseverar na fé, eu digo que tenham paciência e peguem leve nas suas críticas contra as pessoas recém-convertidas, peguem leve nas mudanças, porque se apegar apenas a isso e esquecer da fé e do amor de Jesus Cristo é um erro muito comum. Paulo seguiu seu caminho adiante para a morte, sabendo que era a missão que Cristo queria para ele. E a gente pode até confundir lendo os textos que a gente lê em alguns minutos, achando que isso levou apenas algumas horas e que ele foi de um lugar para o outro, que ele teve a revelação de que seria morto, ele foi de um lado para o outro, e que ele levou horas ou dias ou uma semana para que aquilo ocorresse, e não foi dessa forma. Ele levou, por exemplo, ele levou mais de uma semana só na casa de Filipe. Então, e as viagens naquele tempo eram longas. Ele teve bastante tempo para pensar sobre essas coisas e seguiu o caminho do Espírito Santo. Não devemos, portanto, nos apegar em pequenos detalhes, em pequenas mudanças insignificantes, assim como os judeus se apegavam, como circuncisão, raspar a cabeça para a lei e essas coisas, porque não é isso que nos salva. Podemos exemplificar isso muito bem com comportamentos de o fulano não usa sapato social, a fulana não tá usando saia, ou a ciclana não amarrou o cabelo do jeito direito, ou o Beltrano não está usando o terninho bonitinho. São pequenos detalhes. O que realmente importa para Deus é a sua alma, a sua perseverança, a sua fé, como você age para com Deus, continuar no caminho da fé e quando Deus colocar as provações diante de ti, continuar seguindo a Deus, sempre, sempre, confiando nele e somente nele e no amor dele, e demonstrar os frutos do Espírito, tendo amor para com os irmãos, ajudando o necessitado, sempre que alguém lhe pedir, ser solícito. Isso sim, esses são os caráteres, esses são as personificações que um caráter cristão tem que mover em alguma pessoa. Não obstante, focar apenas em pequenos detalhes, em detalhes que às vezes parecem grandes aos olhos dos humanos, mas insignificantes aos olhos de Deus, não trarão nenhum proveito para a Santa Igreja de Jesus Cristo. Agradeço, quem gostou, joinha, Deus abençoe, muito obrigado.